Vai ser Vamos dando início. bacana. Vamos começar. Deixa eu passar aqui os slides, Daniel, pode dar início aí para a gente. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Essa sessão vai ser gravada. Nós iremos enviar as informações, a gravação posteriormente, na segunda-feira, para todos aqueles participantes que vão começar em setembro. E, obviamente, as informações faladas aqui são as últimas informações divulgadas pelo governo canadense. Nós vamos falar sobre visto, processo de imigração. Então, são as últimas atualizações. Qualquer questão, gente, pode ir escrevendo no chat, pode conversar com um colega e assim por diante. Obviamente, não compartilhar dados pessoais com as outras pessoas, mas iremos enviar tudo para vocês na segunda-feira. Todos os links que vamos mencionar aqui também serão enviados. A gente já conversou com a maioria de vocês, então acho que a maioria de vocês nos conhecem. De qualquer forma, a equipe Brasil do Fanshawe College é composta por mim, Daniel Duarte. Gente, o Daniel tá mudo ou tá mudo Sim, para travou. Ele para travou. Travou o dele. Então, a equipe é composta pelo Daniel, né, que fica em São Paulo, eu fico aqui no Rio de Janeiro. A gente dá apoio para todos os estudantes brasileiros, né, estejam aqui no Brasil, ou no Canadá, ou na Austrália, ou qualquer lugar do mundo. A gente faz essa ponte para fazer essa transição bem feita, de vocês chegarem bem preparados no Canadá. E tem a Letícia, vocês acabaram de ouvir, ela fica nos bastidores, mas dá total apoio para a gente na parte digital, inclusive essa sessão foi toda preparada, né, por ela, e ela também fica por trás ali do Instagram, toda vez que vocês marcam a gente no Instagram, ou algum estudante, né, que já está lá marca. Então, essa interação é muito importante também no digital. E estamos nós três aqui brasileiros para conduzir essa sessão de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que Daniel vai voltar a qualquer momento. Quando ele voltar, aí ele dá continuidade. Então, vamos lá. Primeira. Ah, chegou. Só eu que caí, né? Ó, eu Então tá já bom. apresentei o time, aí ia falar agora do quiz. Junto com o e-mail, né, que vai ser enviado com a gravação e os links falados nessa apresentação, também terá um quiz. E esse quiz é super legal, por favor, participem para poder ganhar um moletom. Vocês vão chegar lá, ganhar lá na chegada do campus um Rudy, como é chamado lá no Canadá. Um moletom do Fanshawe ajuda bastante no inverno, além de ser belo. Então, Pode ir gente, passando, Débora. quanto antes vocês responderem, vai ser enviado por e-mail junto com a gravação, tá? Mas o quanto antes, prestem atenção em toda essa apresentação, que vai ser bem importante. Bom, então, ao longo da nossa orientação, a gente vai dar umas informações básicas sobre o campus, né? As datas e os deadlines sobre esse início do curso que vai acontecer em setembro, então as orientações, quais os passos a passos antes de viajar para o Canadá, ou para quem já viajou, como eh, né, preencher os últimos documentos para ter acesso ao horário das aulas, planejando a viagem para o Canadá, questões de visto, acomodação, chegada no Canadá, então, quem contratou o serviço de transfer, como encontrar, como fazer, todos os serviços do Fanshawe College, como Career Services, é, Health Insurance, como comprar o material, onde ver a lista de material e, claro, um checklist de datas e passo a passo. Podem dar, pode ir passando, Débora. E aí, gente, vamos pedir para vocês interagirem. Queria que vocês escrevessem no chat de onde está falando, de qual cidade. Obviamente, somos brasileiros aqui presentes. E que programa que vai começar agora em setembro. Para a gente ter uma ideia, nós temos estudantes aí nas mais diversas áreas, né? Saúde, tecnologia, construção, aviação. O Pencha é um college grande, então com cursos, referências em diversas áreas. Escrevam para a gente de onde que vocês estão falando,
né? De onde que vocês estão presentes hoje? Qual o curso que vocês... A internet do Daniel tá Tá, ruim. coitado. Então, então, vão colocando aqui, a gente já sabe, né? A gente tem acesso a todo o relatório de vocês, mas é até para vocês se conhecerem, saberem, né, de outros estudantes que podem ser da mesma cidade, mas a gente no Fenchel tem, a gente batalha bastante para trazer diversidade, não só de nacionalidades, mas também do Brasil, né, que já é muito diverso. Então, ó, tem estudantes de Pernambuco, de São Paulo, da Bahia, de Curitiba, deixa eu ver o que mais. São Paulo novamente. São Paulo, realmente, né, a gente tem uma incidência maior de estudantes por lá, mas é bem diverso, tá? E a gente está sempre participando de eventos, uma feira, Belo Horizonte, mas já está em London. Bem bacana. Daqui a pouco vocês vão se conhecendo, vai ver que a comunidade brasileira está crescendo e se apoia bastante. Então, um dos intuitos é esse, olha, João Pessoa, muito bacana, gente. E a diversidade também de programas, né? A gente está vendo aí a área de tecnologia, área de negócios, área de mídia, de design, a área de community studies, negócios, de produção de filme, na área digital também, user experience, na área da saúde. São muitos programas, ó, Fitness and Health Promotion, a gente sabe que não é fácil, né? Desde esse início de escolher o programa até essa chegada, então a gente já parabeniza todos vocês por estarem onde estão, já terem chegado a esse momento. E vamos lá, interagir. A parte de interação, vamos começar a nossa apresentação. Então, estão me ouvindo? Como todos vocês já devem saber, né, gente? O Fenchel é um college grande, referência lá na região. São cerca de 22 mil alunos, né, matriculados full-times, do qual 9 mil alunos são alunos estrangeiros também. Então, temos lá nossos 13 mil alunos canadenses, mas 9 mil pessoas de todos os lugares do mundo. Então, vocês terão colegas asiáticos, japonês, coreano, indiano, chinês, vários europeus, muitos estudantes africanos e aqui da América Latina como um todo. Além de nós brasileiros, tem os mexicanos, peruanos, colombianos. É legal, vocês vão dar uma volta ao mundo dentro do campus do Fenchel, então terão colegas de sala do mundo inteiro. E o legal do Fanshawe College, como os demais colleges públicos do Canadá, né, os cursos são muito práticos, politécnicos, voltados para a área de trabalho da região. Então, os cursos são muito mão na massa, os professores são da indústria. Então, esse é o interessante de um college público canadense como o Fanshawe. E, claro, London é a cidade que mais cresce em Ontário, por isso o Fanshawe é muito procurado por nós brasileiros e por alunos estrangeiros, por causa das oportunidades de trabalho e crescimento na região. Então, é uma boa escolha. Vamos dando sequência aqui, Débora. Imaginam que a gente viu no chat que alguns já estão no Canadá, né? Então já devem ter chegado em London. Outros que estão assistindo essa apresentação pode ser o segundo programa que está fazendo, né? Fez um em inglês ou fez um outro programa antes e está seguindo para mais um segundo programa. Então já conhece um pouco da cidade. Para quem ainda está no Brasil e não conhece sobre London, bom, vocês já devem ter visto no Google Maps, né? Super pertinho de Toronto, Niagara Falls, basicamente 2 horas de carro, ou meia horinha de voo de Toronto, né? London tem seu próprio aeroporto. O apelido carinhoso da London lá no Canadá é The Forest City, por causa da quantidade de parques e trilhas que a cidade oferece. O título da Unesco de London é exatamente The City of Music, por causa da quantidade de festivais, principalmente no verão, de música ao vivo que a cidade tem. Como tem gente do mundo inteiro, tem mais de 140 línguas faladas lá em London em si. É uma cidade bem estudante, da população inteira, 1 a cada 6 passou pelo Fanshawe College, seja um curso time, seja um curso part-time. Como eu disse, é a cidade que mais cresce em Ontário, uma forte população de imigrantes, como vocês estão vendo aí na tela, 56% de crescimento de estudantes internacionais nos últimos anos. Obviamente, estações do ano super bem definidas, como é todo o Canadá, né, um inverno rigoroso, principalmente
janeiro e fevereiro, mas as estações super bem definidas, inclusive vocês vão chegar lá, vai estar um calorzinho. Quem está em London, se puder falar no chat com a gente qual a temperatura lá do momento, 20 e poucos graus, pelo que eu tinha visto na semana passada. Como vocês podem ver aí nessa foto, no verão da praia, né? Port Stanley, fica ali meia hora de distância. Obviamente é uma praia de lago, mas como vocês podem ver na foto, a gente nem vê a outra margem. Então, o canadense aproveita muito, né? No inverno tem patinação no gelo, tem estações de esqui pequenas nos arredores ali de London também. A primavera é linda. Essa foto no alto é o Covent Garden Market, né? Que é um mercado super legal com comidas e barracas do mundo inteiro, né? Aproveitar os museus de London, aproveitar essas trilhas e parques que a cidade oferece. Então, ao longo do ano, o canadense aproveita bastante as estações. O Eduardo escreveu pra gente, ó, 2 dias atrás fiz 30 graus ou mais, então ainda estão saindo do verão, ainda está quente. Ao longo do ano, claro, vocês vão chegar em setembro, né? Agosto/setembro. Então, as temperaturas vão diminuindo, porque o termo do fall é exatamente o termo do outono, né? O inverno vai chegando, dezembro começa a neve, todo mundo adora, né? Porque a neve ainda está chegando o Natal, então dá aquele clima de filme. Janeiro e fevereiro é mais frio, então neva bastante, a ponto de ter que ir para a porta de casa com a pá para poder tirar a neve, né? Temperaturas chegam a -10, -15 graus. Março, abril, a vida já vai voltando ao normal e como a gente viu, o verão bastante quente. O Facial College, gente, a maioria de vocês, eu tenho basicamente a lista aqui. ah, Todos vocês estão praticamente divididos aí nos nossos 3 campos, né? Que é o campus principal, o campus do Downtown e o South Campus, como o próprio nome já diz, no sul da cidade, são para alguns cursos de pós-graduação. E nós temos também ali nos arredores, né, os nossos chamados campos regionais. O Fanshawe, ele atende a região como um todo. São cidades ali nos arredores, meia hora, 45 minutos de London, que é Simcoe, St. Thomas, Woodstock, cidades lindas, inclusive vale a visita. Mas pelo que eu vejo na lista de matrícula, todos vocês estão concentrados na cidade de London, nesses 3 campos acima. Vamos falar um pouquinho deles agora. Bom, a maioria de vocês está matriculado exatamente no London Campus, no nosso campus principal, que fica na Oxford Street. Oxford Street é uma das principais ruas de London, né, que corta, é o eixo leste-oeste da cidade. Então, nosso campus está na Oxford Street East, né? É uma das entradas. Tem o Fanshawe Boulevard, que é a perpendicular, que também é outra entrada. Então, é o nosso campus principal, é aonde ficam a maior quantidade de salas de aula, é onde a maioria de vocês vão estudar, é onde está presente o nosso Wellness Center e diversas opções de refeições também, praças de alimentação, Starbucks, sushi, diversos restaurantes de massa, então muita cafeteria. O Wellness Center é a academia principal, né? A parte esportiva é muito forte lá no campus, então com ah, quadra de futebol, na verdade, campo de futebol, campo de beisebol, ginásios, tem uma clínica dentro do campus, uma farmácia dentro do campus. Então, esse é o campus principal. Quando a gente fala main campus ou London campus, é sempre a esse que a gente está se referindo. No campus do Downtown, esse é bem no centro da cidade, ao lado do Covent Garden Market. São 2 prédios e os cursos principais que acontecem lá são os cursos de mídia e design, além também dos cursos da hospitalidade, culinária. Inclusive, temos os alunos de culinária fazem parte, né? Fazem estágio e matérias no restaurante do Fenchel, que é aberto ao público, então é uma experiência super legal. Vocês, estudantes, também valem a pena ir lá conhecer um pouco do restaurante e diversos laboratórios também. E no South Campus, gente, são alguns cursos de pós-graduação, como o próprio nome já diz, no sul da cidade, em frente a um dos shoppings principais, um shopping gigantesco, então também utiliza essas facilidades do shopping, né? Está próximo, então facilita, de fácil acesso e pode ir dando sequência. Se alguém tiver
dúvida em qual campus está matriculado na carta de O Dani travou, Dani. Aí, bom, então, Daniel estava explicando. Quem tiver dúvida, na carta de matrícula tem lá a informação de da onde que cidade, voltou. sim. E além disso, no aeroporto da cidade, né, que é um aeroporto internacional, também temos o nosso campus da aviação, completando todas as unidades ali dentro de London. Essa é uma foto do nosso ginásio em si, na parte de atletas. Todos vocês agora serão chamados, mesmo sendo atletas ou não, serão chamados de Falcons, né? Fred the Falcon é o mascote do nosso time de atletas, então o estudante Pension é carinhosamente chamado de Falcon, né? Então aí é uma foto das facilidades, esse ginásio é lá dentro, são dois grandes ginásios, além do campo de futebol e toda essa opção esportiva, e isso é dentro do main campus. Pode se juntar ao time, obviamente passa por um tryout com o técnico, isso para o time de competição, né, das competições universitárias, seja do estado de Ontário, seja nacional, mas por recreação também pode participar de todos esses esportes. Os, os ginásios são agendados, obviamente não se paga nada, então não deixem de participar, seja por recreação, é um formato também de ampliar o networking. Né? Essa foto é super legal, complementa aí essa infraestrutura esportiva dentro do campus, que é uma parede de escalada, né? Isso fica bem ao lado da academia em si. Então, todos vocês têm acesso completo com essa carteirinha do estudante, que é o Fan Card, nós vamos falar dela já já. Então, vocês vão andar com o Fan Card o tempo todo com vocês. É, e mais infraestrutura esportiva, como mostra aí na foto, e cita o simulador do golfe, quadra de squash, né? A academia tem dois, três andares, com diversas aulas também disponíveis. Então, não deixem de participar. Toda essa parte fica num prédio do Student Union, nós vamos mostrar depois para vocês. É o prédio basicamente esportivo e de recreação. Pode ir dando sequência, Débora. Algumas datas importantes, gente, para lembrar. Eu sei que já tem gente no Canadá, já embarcou, ou estava lá e está dando sequência, mas a nossa janela de chegada para aquele transfer cortesia do aeroporto de Toronto para London é exatamente entre o dia 1º de agosto e o dia 1º de setembro. Então, essa é a janela de chegada, porque é exatamente a partir dessa data que começa, inclusive, a valer o seguro de vocês. Nós vamos falar de seguro já já. Ele vale 30 dias antes do início das aulas. Então, por isso, quem chegar antes do que isso, a gente até recomenda que façam seguro à parte, porque o seguro de vocês, que já está incluso nos valores pagos, ele começa a valer 30 dias antes. É, então, por isso, a gente sugere essa chegada a partir do dia 1º de agosto. 5 de agosto é o deadline, é o prazo para submeter o International Student Form. Eu sei que a maioria de vocês já submeteu, né? Essa é a última etapa da matrícula. No International Student Form é quando a gente fala sobre dados de visto, dados de chegada. Então, o Fenchel precisa desse formulário para finalizar a matrícula de vocês. Após o preenchimento desse formulário, vocês vão conseguir ver o horário das aulas. Então, fica pendente a divulgação do horário das aulas até o preenchimento do International Student Form. E, obviamente, gente, no dia 2 de setembro é o dia que vocês têm que estar dentro do campus, tá? Independente para qual campus você forem estudar, no dia 2 está no campus principal, que é o dia de orientações, e dia 3 é o primeiro dia oficial de aula. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui de acomodação, né, do formulário em si e da preparação da bagagem para o Canadá. Então, considerando que agora está tudo certo de documentação, vamos preparar a nossa viagem e aí depois vamos falar da chegada específica lá no Canadá.
A maioria de vocês já devem ter resolvido a questão da acomodação. Eu sei que tem alguns estudantes aqui que já reservaram a acomodação lá dentro do campus, né? Dentro do campus, o que a gente chama de on-campus accommodation, pode ser a residência estudantil, estilo dormitório, que é essa primeira foto aí do slide, são quartos individuais. Pode ser também a residência townhouse, que é na porta do nosso campus principal. Townhouse é, né, casa geminada e é mais estilo uma república. O quarto também é individual. Então tem essas duas opções de acomodação do Fanshawe College, ou olhar qualquer coisa off-campus, e aí a gente tem algumas ferramentas, dentre elas a mais popular entre os estudantes é o Place for Students, para aqueles estudantes que estão buscando uma acomodação compartilhada, alguma coisa assim, além, claro, de outros sites. E a outra opção é exatamente uma homestay. Então, temos convênio com uma empresa de homestay, caso queira ficar com uma família canadense, seja por um mês, seja por um semestre, é bem flexível a duração e assim por diante. Pode ir passando. Vamos ver aqui. Não tive retorno da acomodação. Ok, gente, a gente sabe que vários estudantes ainda não tiveram retorno. A maioria desses estudantes devem estar numa lista de espera ou com alguma pendência ainda do departamento de acomodação acabar de ajeitar todas essas camas. Muitos dos estudantes desistem porque ou não recebem visto, alguma coisa assim, então eles ficam presos e aí eles demoram para confirmar qual vai ser o seu quarto, qual vai ser a sua cama e assim por diante. Mas a gente já avisou, eles devem dar um retorno sobre essa acomodação dentro do campus a qualquer momento. Vamos lá, gente. Como eu disse, a última etapa do processo de matrícula, né? Vocês matricularam atrás, usaram os documentos do Brasil, incluíram passaporte, né? Receberam a carta de aceite, passaram pelo processo de visto. A última etapa, digamos, burocrática aí antes de viajar para o Canadá ou antes de iniciar o curso, mesmo caso você esteja no Canadá, é necessário preencher esse International Student Form. Então, precisa ser preenchido até o dia 5 de agosto, e pelo menos 7 dias antes da sua chegada no Canadá. O objetivo do International Student Form é você mencionar que seu visto já está pronto e, dois, você solicitar o serviço de transfer caso esteja indo sozinho para o Canadá. Então, é através do International Student Form que isso é feito. Então, nele, a gente informa que, ok, visto concedido e estou chegando no Canadá no dia tal, ou aproximadamente no dia tal, é a última etapa antes de vocês conseguirem visualizar o horário das aulas de vocês no Web Advisor. Vocês já devem ter recebido o link desse International Student Form por e-mail. Caso não tenham recebido, peço por favor para a Débora ou para a Letícia colocar aqui no chat. Nós vamos relembrar isso também via WhatsApp. É um formulário super simples. Lembre que é necessário de preencher o formulário utilizando o login do Web Advisor. Então, eu imagino que a maioria de vocês já esteja familiarizado com esse login. Caso não estejam, pode colocar as perguntas aqui que a gente vai falar mais sobre esses sistemas Web Advisor e Facial Online já já. Tá? Então, conforme consta na tela, todo mundo que vai começar em setembro precisa, para poder visualizar o horário da aula e finalizar a matrícula, preencher o International Student Form, tá? Se não preencher até o dia 5 de agosto, a matrícula vai ficar congelada para a gente ver se depois reativa ela, caso esse visto chegue depois do dia 5 de agosto. Obviamente, para reativar é necessário que ainda tenha vaga, ou se a gente adia o início do programa. Pode dar sequência, Débora. Ok, como eu mencionei, né, nesse formulário que a gente menciona o nosso horário de chegada, o dia da chegada, né, se o visto já foi Bom, acho que o Daniel caiu novamente. Então, voltou. outros estudantes. Minha Ah, internet está estável, né? tá instável. Pode.
Pode seguir. Seguir com slide, mudando o slide. Sim, pode passar o slide. Então, gente, International Student Form é preenchido, que é quando a gente já sabe seus dados de voo, quando vocês vão chegar no Canadá e que o visto está em mãos. Basicamente, chegou o dia de arrumar a mala para quem ainda está no Brasil, né? E organizar os documentos para viajar para o Canadá, né? E aí, que documentos são esses e o que que a gente tem que levar? Obviamente, o passaporte, com visto concedidos, né? Colado no passaporte em si. Quando a gente tira o visto de estudante, a gente recebe junto uma carta chamada Study Permit Approval Letter. Essa carta que está no exemplo aí do slide, ou Letter of Introduction, é o mesmo nome, na hora que ele fala, parabéns, seu visto, né, de estudante foi concedido, você precisa trazer essa carta para o Canadá, porque na sua chegada do Canadá você vai receber o seu Study Permit. Então, o passaporte, juntamente com essa carta, né, junto com a carta de aceite do Facial. Eu sei que vocês utilizaram essa carta de aceite lá atrás para poder utilizar, né, para poder aplicar para o visto. Como na nossa chegada no aeroporto no Canadá, além de passar pela imigração, a gente vai receber o Study Permit, então é um pouquinho diferente de quem viaja a passeio, né, que só passa pela imigração, carimba o passaporte e segue. Um estudante chegando no Canadá, ele precisa receber no aeroporto um documento chamado Study Permit. Então, novamente, levar contigo a carta de aceite do Fancial College. Quando vocês preencherem esse International Student Form, ele vai gerar um e-mail automático de protocolo, basicamente falando que sua matrícula está toda ok. É bom ter esse e-mail impresso também, porque você mostra para aquele oficial de imigração, né, que ó, né, tem o meu visto, tem o meu aceite, está tudo certo com a minha matrícula, que é essa cópia do International Student Form e qualquer outro documento aí solicitado por esse oficial de imigração. Esse oficial de imigração, né, basicamente o porteiro ali do Canadá, é bom vocês terem em mãos, seja impresso, seja num drive de fácil acesso, os documentos que vocês utilizaram para o visto. Inclui, inclusive, a parte financeira, né? Então, quando a gente chega para o Canadá, a gente pode ser questionado algumas coisas semelhantes ao que foi questionado sobre o visto. Então, você tem fundos para se permanecer aqui no Canadá, então é importante ter isso fácil num drive ou impresso para mostrar. Sim, tenho. Aonde você vai morar? Então, ter essas informações em mãos na hora de passar pela imigração. Então, é isso que pode ser perguntado na hora de obter esse study permit. Tá? Então, esse oficial de imigração pode solicitar esses documentos. Que mais levar na mala de mão? Aí embaixo tem algumas dicas, né? Obviamente, de papel, caneta, qualquer lanchinho como granola bars, os itens eletrônicos, né? A gente não se despacha notebook nem telefone, então, obviamente, ter tudo isso em mãos com vocês na mala de mão. E na mala despachada, o restante, obviamente, de roupas, remédios e assim por diante. Remédio na mala de mão, a gente só leva o que vai tomar no voo. O restante vai tudo em mala despachada. Chegando no aeroporto, né, ao passar pela imigração, o que vocês vão obter desse oficial da imigração é esse Study Permit. Então, o modelo está aí na tela, né? Parece um certificado. Se o programa de vocês tem um co-op, né? Ou tem um componente de trabalho, lembra que lá atrás, quando vocês aplicaram para o visto, vocês mencionaram isso, né? Que o programa também tem um componente de trabalho. Então, vocês recebem aí na chegada do Canadá o Study Permit e o Work Permit, né? Então, esse é o modelinho da tela. Ah, Verifiquem se está tudo correto, nome, data de nascimento na hora que esse oficial imprimir isso para vocês, porque é difícil trocar caso haja algum erro. Então, dê uma lida junto com aquele oficial de imigração, os dados impressos no seu permit, seja só no Study Permit ou no Work Permit também, caso o seu programa tenha um componente de trabalho. Pode passar?
Bom, mais dicas aí sobre bagagem, né? O que levar e o que não levar na mala em si. Então, a gente falou da lista de documentos para ter, principalmente para passar pela imigração. E aí, uma dica do que levar na mala despachada, como roupas, acessórios, né? Itens de higiene pessoal e assim por diante. E o que não levar para o Canadá. Aí ele menciona aí para não levar roupas de inverno, exatamente porque aqui no Brasil as roupas de inverno, são mais caras, dois, não necessariamente aguentam o inverno canadense, então é mais fácil comprar lá. Ainda não estará inverno quando você chegar, então ao longo desse semestre que vocês vão estudar, que a temperatura vai esfriando, é mais fácil de comprar lá no Canadá, além de não ocupar tanto espaço na mala. Nada orgânico, gente, pode levar, então isso para não se viaja para o exterior com frutas, vegetais, sementes, nada orgânico. Muita gente às vezes quer dar um presente para alguém no Canadá, então quer levar um doce, alguma coisa assim. Pode, mas tem que ser algo industrializado, lacrado, selo do Ministério da Agricultura do Brasil, então não se leva doces artesanais, esse tipo de coisa na mala. Então, caso queira levar algo, sempre tem que ser lacrado, industrializado e com selo do Ministério da Agricultura. Tá? Sempre nos perguntam sobre remédios também. É muito comum fazer uma necessaire com uma farmacinha básica, né? Como eu disse, na mala de mão a gente leva os remédios que vai tomar no voo e na mala despachada é muito comum ter uma necessaire com uma farmacinha básica. Incluem as caixas dos remédios, né? Para não ficar pílulas soltas e assim por diante. O Eduardo está me ajudando aqui. É melhor despachar esses itens orgânicos, exato. Chegando no Canadá, gente, caso tenham preenchido no International Student Form que precisam do serviço de transfer, ele é, né, uma cortesia só para o estudante em si, né? Não inclui a família, pets e assim por diante. Essa é a van do Robert Kill que vai levar vocês do Aeroporto Internacional de Toronto exatamente para London. Então, caso tenham assinalado essa opção no International Student Form, vocês vão receber um e-mail com um voucher com o dia e o horário do seu serviço de transfer dessa empresa que chama Robert Kill, que faz esse trajeto do Aeroporto Internacional de Toronto para London. Imagino que alguns de vocês já tenham recebido esse e-mail. Pode dar sequência, Débora? Quem não vai utilizar o serviço de transporte, né, não assinalou lá no International Student Forum que vai utilizar essa van, seja porque está chegando com algum outro membro da família, ou seja porque está chegando com um pet, né, fica elegível aí a receber $100 de cortesia na sua conta no Web Advisor. Afinal, você não utilizou a cortesia do Facial, então ele disponibiliza para você $100 canadenses de crédito. Obviamente, se a gente comparar, tem que ser na mesma janela, né, de 1º de agosto a 1º de setembro, e nós vamos enviar por e-mail quais são as empresas que fazem esse serviço de transfer. Então, caso você chegou com a sua família, com o seu pet, nessas mesmas datas que a gente oferece essa cortesia, a gente acredita para vocês $100 canadenses, já que vocês não vão utilizar a nossa cortesia. Para obter esse crédito de $100 canadenses, é necessário guardar o recibo do serviço de transfer, mostrando que ele foi realizado nessas datas, de 1º de agosto a 1º de setembro, e submeter para esse e-mail, facialcares@facialc.ca, e Bom, então aí vocês precisam só submeter e essa. solicitar esses $100. Parte. Eduardo, se você já está no Canadá, se você já está no Canadá, você não era elegível. Afinal, esse crédito só é oferecido para quem utilizou um transfer privativo entre 1º de agosto e 1º de setembro. Pronto. Estou lendo algumas perguntas aqui. Então, sobre o crédito é isso. Aluguel de carro conta para esses $100? Conta, Mariana. Não conta, Débora, o aluguel de carro?
Não, aí seria ou Uber ou táxi, né? No... Chegando em London. Aluguel de carro, não. Aí seria. Tem que ser uma das empresas parceiras nossas, né? Aí Uhum. a gente vai mandar uma listinha. A Isabela vai passar por Toronto e aí vai para os Estados Unidos e depois volta para o Canadá. Isabela, como o seu visto é de estudante, né, o que está no seu, né, no seu passaporte, então automaticamente você vai ter que pegar o study permit já nessa sua primeira chegada no Canadá, a não ser que você tenha um visto de turista também. Mas se o seu visto é de estudante, na sua chegada necessariamente é necessário já obter o study permit. A única exceção é caso você tenha um visto de turista, um outro visto que você possa usar. Mas se você só tem o visto de estudante, o study permit é na chegada, independente se você vai para Nova York depois ou não. Ok, Débora, pode ir dando sequência. Pronto, então agora vamos dar continuidade, porque essa primeira etapa que Daniel passou é muito em função do que ainda não, dos estudantes que ainda não chegaram no Canadá. Tem muita gente que já está no Canadá e não está vendo muito sentido, mas a gente sabe que é um motivo de muita apreensão, né? Essa chegada pelo aeroporto, pela imigração, por isso que a gente compartilha essas informações, mas seguindo essas recomendações vai dar tudo certo, né? Muitas vezes, né, a gente cria uma expectativa até maior do que realmente é. E agora vamos falar sobre essa chegada do Canadá, depois que vocês passam pela imigração, e aí, o que esperar, né? Então, vamos compartilhar aqui informações sobre é, os ambassadors check-ins. O Eduardo colocando aqui que essa linha de espera é tensa. Nem sempre precisa de essa linha de espera, né? Vai dar tudo certo, vocês vão passar a fluir, é só prestar realmente atenção na documentação do visto, como o Daniel falou, se está tudo certinho e vida que segue. Então, vamos falar sobre os ambassadors check-ins, vamos falar sobre os itens essenciais, né, para qualquer recém-chegado no Canadá, o FanCard, que é o cartão do Facial, algumas ferramentas, né, que vocês vão passar a utilizar aqui online e os materiais, tá? Então, primeiramente, sobre os embaixadores check-ins, a gente disponibiliza aqui para vocês o telefone da nossa equipe do Facial Cares, tá? Que é esse departamento que faz a acolhida, que organiza a chegada de vocês, que tem, para alguns, né, já deu a informação ali quando vocês preenchem o International Student Form, depois vem a resposta sobre o transfer de vocês. Então, esse é um número de contato. Caso vocês tenham qualquer situação de emergência, eu estou aqui no aeroporto, só anotem esse número e possivelmente pode acontecer de alguém ligar do Facial. Então, é até bom salvar, porque se alguém ligar, vocês já reconhecem que realmente é do Facial Cares, esse número. E esses ambassadors são pessoas, né, que trabalham dentro do departamento de acolhimento, estudantes que estão prestando algum trabalho voluntariado para a gente, para checar se está tudo bem, se vocês chegaram bem. Então, uma pergunta assim, um contato de praxe, mas não acontece assim para todo mundo. Pode ser por e-mail, pode ser por telefone. É só para vocês não ficarem surpresos se alguém do Fenchel ligar, é só para saber se está tudo bem mesmo, tá? Agora, sobre alguns itens essenciais que vocês realmente vão precisar adquirir, para quem ainda não tem, né? Provavelmente ali o cartão de telefone, quem já está no Canadá já deve ter um SIM card, mas isso é só a título de informação mesmo, que provavelmente vocês, né, chegando no Canadá, vão precisar de um número canadense. O telefone de vocês no aeroporto funciona, né? Porque tem Wi-Fi, até no próprio shuttle, né? Que alguns vão utilizar tem Wi-Fi, se vocês não conseguirem esse SIM card canadense de imediato, então pode ficar tranquilo que vocês vão conseguir se comunicar, né, nesse meio tempo. Mas aqui vem algumas dicas de quais são as empresas, né, mais conhecidas ali. Tem a Bell, tem a Rogers, a Telus, Virgin Mobile, Freedom, Charter, e essas são empresas que têm planos, né, pré-pagos, pós-pagos, aí depende muito, Carol está falando da Rogers, depende muito, é que nem aqui, né? No Brasil tem a Vivo, tem a Claro, então depende do pacote. Muitas vezes tem estudante que, eu quero aproveitar para comprar um celular novo, né? Cada caso é um caso, então
Depende um pouquinho, é só dando aqui uma dica para vocês de quais são essas empresas. Muitas vezes também, lá no próprio campus, na primeira semana, tem uma empresa ou outra dessas também para dar apoio para os estudantes que ainda não compraram. Tá? Assim como esse item essencial, tem o Social Insurance Number, que nada mais é que o nosso CPF, né? Só que com uma questão cultural bem diferente. Esse Social Insurance Number é obrigatório para todo mundo que vai trabalhar no Canadá. Vocês, como estudantes internacionais, podem trabalhar até 24 horas por semana, né? Então, a partir do primeiro dia de aula, vocês já podem trabalhar. Só que precisa desse Social Insurance Number. E como que vocês vão adquirir? O fato de vocês já serem estudantes, já terem o Study Permit, já habilita vocês pedirem esse Social Insurance Number. Quando passa no aeroporto, muito, para quem ainda vai passar, muitas vezes, dependendo do horário, se for ali comercial, tem uma salinha, um representante do é, Service Canada, que é o órgão, né, que fornece esse SIN number. Então, se vocês passarem e virem, pode já fazer no aeroporto. Se não, tem outras formas. Tem online, como vocês podem fazer. Tem no próprio Service Canada, no downtown, tá? Uma unidade deles bem localizada. E dentro do campus também, nessa primeira semana, tem sempre um representante do Service Canada para apoiar os estudantes, tá? Então, se vocês não conseguirem fazer no aeroporto, tudo bem, porque também só pode trabalhar a partir do primeiro dia de aula, tá? Mas esse é algo de prática que todo mundo vai precisar. E uma curiosidade aqui, uma vez vocês tendo esse número, não forneçam esse número para ninguém, tá? A não ser nas etapas mesmo de contratação, tá? Não é que nem aqui no Brasil que a gente vai na farmácia, tem plano de fidelidade, vamos botar aqui o CPF. Lá não, o Social Insurance Number é uma informação sigilosa mesmo, é só sua, tá? Então, a não ser também no banco, né, se pedirem, mas de praxe é até momentos finais de contratação quando tiver ali no contrato, tá? Já assinando o contrato. Outro item essencial é o banco, né? Que vocês vão adquirir uma conta bancária canadense. Aí a gente tem aqui os bancos principais, o CIBC, o TD Canada Trust, Scotiabank, Bank of Montreal. Esses bancos depende assim muito, não tem assim um critério porque vocês vão ter uma conta estudantil e normalmente a conta estudantil não tem taxas. E tem uma curiosidade que é crédito, né? No Canadá, eu quero já um cartão de crédito. Então, muitas vezes, quando vocês começam, né, vocês não têm um histórico ainda de ser bom pagador e tal. Então, vocês vão adquirindo essa confiança ao longo do tempo. Então, pode ser que um crédito agora, num cartão de crédito com, com um crédito assim bem relevante, não vai ser concedido de imediato. Então, isso vai ser pouco a pouco, né? Mas essas aqui são as dicas dos bancos e não tem um banco dentro do Financial, né? A gente não tem uma unidade, nenhum banco dentro do Financial, é mais vocês escolherem algum próximo da localidade de vocês ou próximo do campus mesmo, tá? Se tiverem alguma dúvida sobre esses itens, vão colocando aí no chat para a gente. Bora lá. Então, aqui. Sim, aí o cartão que vocês vão ter com certeza é o FENCART, tá? Que é a fotinho do Falcon. Não sei se vocês sabem, mas Falcon é o nosso mascote, né? E todos os estudantes são chamados de Falcon, vocês vão ver esse termo. E Fred é o nome dele. Então, aqui é o cartãozinho. Vocês vão fazer o upload da foto de vocês, que vai ser substituída. Então, coloquem uma foto bem atual. Aí tá o link, tá? Para vocês fazerem esse upload. Esse cartão ele serve para vocês utilizarem dentro do campus. Tem situações, tem muita área ali que é comum acesso, né? Qualquer um pode entrar, mas tem outras que vai precisar do cartãozinho, um laboratório, uma academia, né? Uma sala, né, especial. Então vocês vão precisar desse cartão. Esse cartão também serve para vocês colocarem crédito, se vocês quiserem e utilizar esse crédito na loja, né, que a gente tem loja de souvenir, de comprinhas, tem a loja, os restaurantes, vou numa Starbucks, vou numa Tim Hortons, vocês podem utilizar. Os pais de vocês, se né, tiver essa ainda vantagem dos pais colocarem crédito, pode colocar direto no cartão do FunCard. Então, é um cartão de identificação. Além disso, é o cartão que vocês, de repente, vão comprovar isso, a Carol está falando, comprovar que vocês são estudantes e conseguir descontos estudantis, aí vocês apresentam ali nesses supermercados, Walmart e tal. Então, andem com isso, não fiquem andando com o passaporte, né?
Então, andem com o fan card na carteira e muito cuidado também, porque ele é gratuito, tá? Depois que vocês fazem o upload, vocês vão receber uma confirmação de que, olha, recebemos aqui e tal. Aí, dentro de alguns dias, vai estar lá disponível. Agora não está. Quem está em London agora não vai conseguir pegar o cartão. Mas na primeira semana ou até uns diazinhos antes, vocês podem ir no campus onde vocês vão estar estudando. Digamos, eu vou estudar no downtown. Então, vocês vão retirar esse cartão no downtown, no campus downtown. Minhas aulas, né, no main campus. Vocês vão retirar no main campus, que é no bloco E, tá? Na sala E2020. Então, precisa primeiro fazer o upload, esperar alguns diazinhos para ir lá pessoalmente retirar esse cartão, tá? E, além disso, esse cartão também destrava o quê? O acesso ao ônibus, tá? Então, é a forma que vocês vão poder utilizar o ônibus. Todos vocês que estão aqui já estão com o referente ao passe do ônibus anual, que a gente considera de setembro até final de agosto, já pago. Vocês não vão pagar nada adicional. Vocês pagaram cerca de US$ 300. Quem não sabe que pagou, pagou, tá? Então, tem aí uma boa notícia. Então, vocês só vão poder subir no ônibus e ter, né, essa vantagem se apresentarem esse cartão, tá? Na catracazinha ali no digital que existe ali na subida. E, em geral, esse passe de ônibus fica valendo a partir do primeiro dia de aula. Quem já está em Londres e quiser utilizar, às vezes não vai conseguir. Na maioria das vezes eu tenho feedback que é só realmente a partir do primeiro dia. E quem já estiver em Londres e quiser pegar um ônibus, ou mesmo, eu vou para o campus, né? Porque o campus está aberto, tá? Se vocês quiserem ir, não precisa esperar o primeiro dia de aula. Se quiserem ir já para, né, ir se familiarizando, vocês não precisam pagar o ônibus com dinheiro. E aí tem que levar trocadinho, tá? Porque eles não dão troco dentro do ônibus. É, então, em relação ao pagamento já está feito. Vocês podem ver os horários de ônibus nesse aplicativo, né, que é o On Time, ou no próprio Google Maps. Vocês colocam lá o endereço de vocês, que já aparecem ali sugestões, tá? Então, o ônibus normalmente passa no horário certinho, né? E tem ponto de ônibus em frente ao main campus, então isso é algo bem tranquilo. Aí é bom vocês saberem um horário para poder ir também em tempos de inverno, irem no ponto, né? Quando tiver realmente no horário de passar o ônibus, tá? Mas é o transporte principal da cidade. Aí tem, em épocas, né, a cidade é bem sustentável, aí tem rotas de bicicleta, então quando tem verão, ou então outono, primavera, que o clima tá legal, se vocês quiserem ir de bicicleta, vocês podem até pegar o ônibus, botar, né, dependendo de onde vocês morarem, se estiver bem longe, tem como prender a bicicleta no ônibus e chegar mais próximo. Então, assim, o ônibus funciona super bem lá em Londres, tá? Bom, então, dependentes não têm direito ao passe de ônibus porque o estudante pagou, né? Vocês pagaram uma tarifa de estudante, né? Então é só para o estudante mesmo, tá? Aí precisa ver com a LTC como é que faz para pegar um passe. Isso, Carol, bem pontual. Para pegar um passe para a família, tá? Ou para os dependentes. Aí pronto. Aí além desse app do ônibus, outros apps importantes que todo estudante deve ter. Primeiro é o Financial Stay Safe, que é o aplicativo de segurança do FENSH, como a gente é uma instituição pública de grande porte, tem que ter, né, de prática, esses aplicativos de segurança. O Canadá é um país seguro, mas está lá. Às vezes a informação até de clima, gente. Às vezes, olha, teve uma situação de clima, né, que ficou um pouquinho arriscado de se locomover, aí eles vão se comunicar por ali. Ou então você, né, a gente aqui no Brasil, na Latino, né, se sente às vezes inseguro. Olha, estou saindo à tarde da noite e tal, eu preciso de um apoio de um segurança. Não sei, qualquer coisa de segurança está ali, dentro desse aplicativo. Então, baixem para vocês terem ali esse aplicativo para qualquer situação, tá? Não é para ficarem preocupados com nada, não. Em relação ao Google Maps, é como aqui no Brasil, é só, né? Tem gente que, será que vai funcionar? Funciona lá, né? Tranquilo. Então, utilizem o Google Maps também para saber até as rotas de ônibus e tal. Como vocês sabem, London é considerada cidade floresta, né? Vocês vão ver andando pelas ruas de ônibus e tal, vocês vão ver The Forest City, para lá e para cá.
Então, realmente tem muitos parques. Então, o canadense tem o hábito de acampar, de fazer atividades, né, ao ar livre, utilizar esses parques. E esses parques, se a gente olhar assim no mapa, se conectam um com o outro. Quando você vê, você entrou por um, daqui a pouco está no outro. Então, esse All Trails é um aplicativo já internacional bem conhecido. Então, para vocês se localizarem dentro desses parques, para quem também quiser acampar, ou então fazer essas trilhas, tá? O outro aplicativo é o Flip. Esse daí é ótimo, né? Porque todo mundo gosta de um descontinho. Então, o Flip, você vai ver também esses supermercados, grocery stores, farmácias que dão um desconto. Então, vocês vão, né, de repente, vou equipar minha casa, deixa eu ver onde é que tem algum deal. Então, baixem esse aplicativo. Pode ser que agora, né, se falou em desconto, já está todo mundo aqui no aplicativo procurando. Deixa eu baixar logo. Pode ser que não esteja disponível nesse minuto para vocês fazerem o download, porque eu até já tentei, né, daqui, por isso que eu falo. Então, que tem que estar lá no Canadá e às vezes desbloqueia de acordo com a localização, né, da Apple. Essa parte de tecnologia, né? Quem é da tecnologia acha super fácil. Mas tem alguns mistérios aí que quando chega lá é que destrava e vocês vão conseguir fazer o download, tá? Bom, aí aqui, gente, vamos falar sobre esses itens, essas ferramentas, né? Vocês já conhecem, muitos de vocês, né, já devem conhecer o Web Advisor. Esse é uma ferramenta e tem a outra do Fenchon Online. Então, qual é a diferença? Primeiramente, todos os estudantes que começam um processo de matrícula dentro de alguns diazinhos depois de enviar aqui, ó, a Carol já falou, dá para mudar pela própria Apple Store, aquilo que eu estava explicando, né? Mudar a localização. Então, mudar aqui está no Canadá e já consegue fazer o download de alguns aplicativos. Era isso que eu estava tentando explicar. Obrigada, Carol. Então, assim, todos os estudantes recebem um e-mail padrão, né? Que é o sistema que envia com o login desse Web Advisor. Muitos de vocês já têm acesso, porque viram e-mail, a gente já até, né, como o Daniel falou, a gente já conhece muitos de vocês, vocês já sabem. Quem está aqui, ai, nunca viu, nunca ouviu falar no Web Advisor, tenta dar uma olhadinha no e-mail, na parte do spam, lá na época que você fez a matrícula, para ver se não consegue localizar esse e-mail, coloca em busca Web Advisor, porque é um login que é criado, é automático para todos os estudantes. E o que que é o Web Advisor? É o sistema de matrícula. Nesse momento que vocês ainda não estão em aula, o que que vocês normalmente veem? A parte financeira, eu paguei pelo Flywire, eu paguei pelo Canadá. Dentro de alguns dias vai estar lá para vocês o quanto que vocês têm de crédito no no My Account Summary, tem o My Account Statement. Eu quero realizar um pagamento, dá para realizar começando por ali pelo Pay My Account. Outra informação importante ali é a parte do Demographic Update. Então, são seus dados. Uma vez que você já está no Canadá, sempre confere lá se o endereço está certinho, se condiz com a realidade de vocês. Eu fiz a matrícula, não estava nesse endereço, eu mudei. Então, sempre atualiza, tá? Aí pelo Web Advisor sobre os horários das aulas. Vocês vão ter os horários das aulas a partir de agora, né? Finalzinho de julho, mas precisa já ter preenchido o International Student Form. Eu preenchi, o pessoal já, meu colega já recebeu e tal. Calma que vai aos pouquinhos, né? Os coordenadores acadêmicos vão disponibilizando, às vezes da área de negócios disponibiliza, o pessoal da área de TI demora uns diazinhos a mais, mas todo mundo, antes de começarem as aulas, vai ter esse horário, tá? Aí, no Web Advisor, na parte de Class Grid Layout, tá? Que vocês vão conseguir ver. E futuramente, tudo isso vai estar habilitado para vocês, né? Ver as notas. Então, é a parte de secretaria. E outra coisa que vocês podem fazer, ué, não está aqui nesse print, né? No Miscelâneos é um formuláriozinho que vocês podem preencher para. Não está aparecendo aqui, mas eu acho que quando vocês entrarem, eu não sei o nome agora, Dani, você sabe o nome desse? É um formuláriozinho que vocês preenchem para poder utilizar a academia do Fenchel. Não está aqui, mas enfim, depois. É, não está nesse print, mas é nesse miscellaneous information, tem um wellness Well, request. aham, Então é basicamente um formulário falando que você está bem de saúde e que você se responsabiliza para ir sozinho na academia. É um formulário relativamente simples, assim. Precisa de preencher esse formulário para ativar o membership da academia.
E eu sempre falo isso porque vocês vão estar lá estudando, né, as aulas, vocês vão ver ali, né, sobre aula, mas aproveitem todos esses serviços que a gente comentou, né, no início da apresentação. Então, a academia é ótima, mas precisa, né, estar com esse formulário preenchido, tá? Bom, aí a outra ferramenta, que é o Fencha Online, essa é acadêmico, é o dia a dia de aula, tá? O login é o mesmo do Web Advisor, tá? Então, por isso que né, tem que saber qual é a senha. Vocês podem criar uma senha nova, se não quiserem, né? Mas é o mesmo login e é o dia a dia. Então, vocês vão ter ali os quizzes, vai ter o contato com os professores, né? Vai ter os conteúdos mesmo, né? Das aulas, avisos importantes, o que está acontecendo no campus. Então, se comunicar com os professores. Então, é o dia a dia de vocês. Então, hoje não deu para entrar, mas entra, porque às vezes tem até informações importantes de eventos que estão acontecendo dentro do campus, e aí vocês têm como, se atualizar aí no dia a dia, tá? Bom, e sobre material? É, os materiais, tem uma loja que se chama Official Retail Service. Ela é uma loja física, todo campus tem. No campus principal é a maior delas. Então, quem quiser ir lá para, né? Estou fazendo um tour aqui no campus, deixa eu ir no Retail Service, pode ir lá. Mas ela tem online para vocês verem justamente quais são os materiais sugeridos, né? Sugeridos não, porque vocês vão precisar de material. Tem alguns programas que você vai ver que tem muita coisa digital, mas entrando no online, no Facial Retail Service, você vai selecionar qual é o seu campus e qual é o seu programa. Aí ele já vai vir com uma lista de quais são esses materiais. Aí vocês podem ir olhando para ter uma ideia de estimativa de custo, né? Vocês não vão ter uma invoice que, né, o Fashion não manda uma invoice, mas você vai adquirindo o material que você vai querendo para utilizar nesse primeiro semestre. Na página do programa, quando vocês estavam fazendo ali a matrícula, tem essa estimativa já. Então, muitos de vocês já sabem até que, né, teriam esse custo, mas agora, nesse momento, a nossa sugestão é vocês olharem, mas não, de repente, não comprar nada agora, esperar justamente a orientação específica do programa, que aí o coordenador vai falar sobre cada um desses materiais, ou então, se não falar, vocês perguntem, olha, e essa matéria, esse material tem necessidade de comprar agora? Como é que é? Então, vejam para se organizar, mas deixar de repente para o primeiro dia de aula para vocês tirarem. Sobre o laptop, né? A minha internet está ruim, vocês estão me ouvindo bem? Veio aqui uma mensagenzinha. Tá. O que que acontece? A gente tem um departamento de TI, né, dentro do Fenchel, fica ali no campus principal também, e tem alguns programas, sobretudo ali, programas de design, de tecnologia, que precisam, né, de softwares mais pesados, que o Fenchel já sugere alguns programas, alguns laptops, né? Porque senão a vida do estudante vai travar, não vai conseguir, né, fazer o dia a dia das aulas. Então, entrando nesse site que é o Fenchel IT Service Desk, você já consegue ver qual é o programa que tem esse laptop requirement. O meu não está aqui na lista. Então, eles lá no site também colocam uma sugestão geral para quem, eu não tenho computador bom, qual que eu poderia comprar, ali também tem algumas sugestões, tá? Qualquer dúvida, vão colocando aqui para gente. Outra coisa que é bacana aqui no Fashion, né, falando de serviço gratuito e tal, então todos vocês têm acesso ao Adobe Cloud e ao Microsoft, não só quem é da área de design e tal, então vocês vão conseguir destravar isso com o login de vocês, tá? Então, tenho dúvida, mas entra nesse Facial IT Service Desk e tem o passo a passo para vocês fazerem esse download. Eu acho super tranquilo, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem chamar o IT no chat. De vez em quando, essa semana eu tive um estudante que estava com dificuldade de acessar até o Web Advisor e tal, então estava junto com ele, ele chamou no chat e resolve, sempre bem tranquilinho, tá? Então, são vários. Deem uma olhada nesse site, porque tem algumas sugestões também de descontos, de softwares, Dell para estudante, tem algumas coisas bacanas nesse site aí para vocês verem de desconto. Sobre seguro, tá?
O seguro do Fenchel se chama MoreCare. Assim como o Bus Pass, vocês também já pagaram pela cobertura do dia 1º de setembro até final de agosto. Então, ninguém precisa pagar nada adicional para ter essa cobertura agora. Esses 30 dias, que é a janela que a gente sugere, Daniel comentou, né, que é a sugestão de chegada, é justamente porque o Morecare tem essa cobertura estendida emergencial. Tá? Se alguma coisinha acontecer com vocês, ninguém, né, quer que nada aconteça, mas vocês tenham esse seguro emergencial. Não é um seguro agora, nesses 30 dias, de, já posso ir resolver a minha vida e tal. Não, porque é emergencial. A partir do dia 1º de setembro, aí sim vocês têm a clínica do campus, porque tem, eu tô falando assim, porque tem alguns serviços legais até, que até se eu fosse estudante eu utilizaria, tipo acupuntura, oftalmo, com óculos. Então eu vejo os estudantes comentando que tem alguns seguros bacanas. Seguro do FEM, estão É, aí. você tá. É, tava no mudo. Certo. Só compartilhar de novo. É alguma coisa, já apresentou, cai, né? Bom, então vamos lá. Estão me ouvindo, né? Sim. Ricardo? Então, o seguro é mandatório, né? E vocês têm, assim, uma carteirinha, né? Que Débora, seja. a apresentação caiu. Aí precisa subir a apresentação de novo. Foi? Foi. Bom, então, aí sobre o cartãozinho. O seguro, ele fica disponível nesse aplicativo do Moacare e vocês vão poder baixar um download do cartão de seguro, tá? Com o Student ID. Só que é só a partir do 10º dia de aula que vocês vão poder ter esse cartãozinho, tá? Por enquanto, se tiver qualquer situação de emergência, vocês vão poder utilizar na emergência, se der tempo, liga, chama no chat, né, o Morecare, que eles vão conduzir da melhor forma, mas se não, é em processo de reembolso, tá? Nesse meio tempo. E o cartãozinho vai ficar valendo a partir do 10º dia de aula. Outra coisa, uma dúvida frequente é, eu vou passar pelo aeroporto, pela imigração, será que vão me pedir seguro? Não pedem seguro por agora, porque vocês vão apresentar a carta do FENS, eles já sabem que estudante tem o seguro, tá? A não ser quando vocês chegam muito antes, pode ser o caso de pedirem. Então, no Canadá, normalmente, né, esse seguro cobre as walk-in clinics e hospitais grandes, tá? De praxe, assim, o canadense vai muito mais para o walk-in clinic numa situação de emergência boba, assim, tô com resfriado, tal, uma febrezinha, você vai numa walk-in clinic e os hospitais para emergências sérias mesmo, sabe? Então, é assim que funciona, de forma geral. Tá? E tem a clínica sempre do Facial, né? Que nos horários vocês podem ir lá, sentir um desconforto, vai primeiro na clínica, tem dentista também, né? Então procurem sempre o do campus, tá? E farmácia, né? Que também muitas vezes tem coberto, né? Alguns medicamentos. Então, a gente vai fazer uma das séries, daqui a pouco a gente vai falar, uma das séries é sobre o Morecare. Então, esse assunto, esse tópico, eu acho que pode gerar muitas dúvidas, cada um tem uma situação muito particular. Então, a recomendação é sempre falar com um representante do Morecare. A gente tem um representante no campus e tem uma sessão informativa só sobre o seguro-saúde, para quem tiver dúvida também, tá? Mais aprofundado. Bom, aí sobre serviço de carreira. Esse é um dos departamentos que a gente realmente recomenda vocês se engajarem, tá? E estarem sempre
por dentro de quais são as atividades, porque todo mundo, né, está pensando em adquirir conhecimento, ter a qualidade do ensino e tal, mas futuramente, né, de repente, trabalhar na área. E como que vocês vão conseguir trabalhar na área? Sobretudo, assim, vocês têm que começar a ver esse engajamento com a carreira desde agora, desde o primeiro dia de aula. Então, o departamento de carreira faz vários workshops, tá? Para explicar como é que vocês devem se posicionar, como fazer uma cover letter, que é aquela introdução, né, para quando vocês vão pleitear uma vaga, como que faz um currículo, tem experiência no Brasil, coloco ou não coloco. Então, já começa a participar desses workshops. O Fashion Online já divulga muita coisa, né, nesse sentido, então entrem lá para poder ver o que está acontecendo. Tem como vocês simularem entrevistas, né? Não sei como me portar nessa entrevista, então pode também marcar horários com os consultores do serviço de carreira, né, online, vocês podem marcar online ou presencial. O Fenchel tem um guarda-roupa, né, com roupas profissionais que vocês podem alugar gratuitamente, roupas limpinhas. Então, vocês vão lá, é bem do ladinho do departamento de carreira, vocês escolhem a roupa, não precisa, né, a gente recomendou o que levar, o que não levar. Às vezes, né, a gente coloca roupas e esquece de roupa de entrevista. Então, vocês veem que é muito ativo. Aí tem um portal que o departamento de carreira vai alimentando ali com as vagas, porque o Fenchel é conhecido, né, na cidade, na região. Então, as empresas têm associação com o Fenchel e o departamento de carreira vai postando ali aquelas vagas. Então, tem vaga full-time, por enquanto vocês não vão poder aplicar, mas tem as vagas part-time e tem vagas de voluntariado. Então, muitos de vocês não têm experiência, a maioria não tem experiência, né, de Canadá. Então, o voluntariado é uma maneira de vocês começarem a adquirir esse background de Canadá, porque aí quando vocês chegarem numa vaga mesmo na área, vocês vão poder dizer, olha, eu tenho uma referência, além dos professores, óbvio, né, que é bom ter uma relação boa com o professor, entregar os trabalhos e tal, mas um voluntariado a gente sempre recomenda, ninguém quer trabalhar de graça a vida toda, né? Mas é bom como uma porta de entrada para vocês irem, né, até aprendendo, né, a questão cultural, de como que é esse ambiente de trabalho canadense. Tá? Então, participem de tudo que vocês puderem nesse início, até vocês se sentirem fortalecidos e conseguirem, né, quebrar o gelo ali do primeiro emprego canadense. Bom, e o Fenchel é conhecido, né, pelos empregadores, eles sabem que a gente tem um ensino bem prático, que os laboratórios permitem isso, os professores são da indústria, e a gente faz tudo com a intenção dos estudantes, depois de formados, entrarem no mercado de trabalho. Então, a gente é avaliado ano a ano, então as nossas taxas de empregabilidade depois de graduado são sempre altas, né? Então, a gente tem uma média da província, dos colleges, né, públicos da província, e as nossas taxas estão sempre acima da média da província, assim como a satisfação dos empregados, tá? Então, terem no currículo que vocês são estudantes do Fashion abre portas. Dani está acompanhando o chat, né? Abre portas e até em questão assim de, olha, eu vi uma vaga aqui, não foi no portal do Fenchel, mas eu vi essa vaga, será que é bacana eu, né, aplicar? Não sei, às vezes tem fraude, gente, né? Dependendo de onde vocês entrarem. Então, vocês podem utilizar o serviço de carreira para perguntar, estou com dúvida, ou então eu vi essa vaga, será que está alinhado comigo? Então, né? É portas abertas para vocês, tá? O departamento de carreira. Aproveitem esse serviço que é gratuito. Aí aqui a gente tem um resuminho dessas datas principais, tá? Então, aqui, só recapitulando, é a data de chegada, né? A recomendação para vocês poderem utilizar o serviço, né, de transporte também. O deadline para o preenchimento do International Student Form, a gente tem aqui um relatório, são poucos estudantes que não preencheram, a gente sempre fica na dúvida, né, se não preencheu porque não vi, não sabia, ou porque realmente não tem o visto. Quem está no Canadá, eu já tenho o visto e não preenchi, porque eu já estou aqui, tem que preencher, então não esquece, é o deadline, porque depois, se não tiver preenchido, o que que acontece no sistema? É um procedimento automático. Eles entendem que o estudante não vai para aquele intake e aí a sua matrícula fica withdraw, ou seja, você perde a vaga no programa.
E para reativar essa vaga, aí a gente tem que provar que seu visto foi aprovado. Ah, mas o meu visto não foi aprovado, né, no dia 6, dia 7, porque não é um processo assim imediato, não é no dia 5 que a sua matrícula fica withdraw, leva uns diazinhos. E aí a gente vai trabalhando caso a caso. Então, ou você já pega e adia para o próximo intake disponível, ou se você ainda quiser, não, eu quero ver se realmente se meu visto não sai ali até final de agosto. Aí a gente vai vendo caso a caso. Quando sair o seu visto, entre em contato. Você vai receber um e-mail também, fala com a gente. E aí a gente vai vendo com o coordenador do programa para reativar a sua matrícula para ter vaga ainda, né? Precisa ter a vaga para esse intake ainda de setembro. Então, quem não preencheu, preencha as soon as possible. Aí a gente coloca também um deadline para fazer o deferral. O deferral é o adiamento, né, para o próximo intake disponível. Em tese é até o dia 5. Se não receber, a recomendação, se não receber essa resposta do consulado até o dia 5, você já está já tá hábil para fazer esse adiamento para o próximo intake. Se você quiser, né, só começar no próximo, digamos, se o seu programa inicia em janeiro, aí você adia para janeiro, tá? Mas vamos conversando, tá? A gente está aqui para apoiar vocês. Essas sessões que são ministradas, hoje a gente está aqui, a equipe Brasil, falando em português, as claras, então é super importante a gente estar aqui para tirar essas dúvidas, né? Às vezes tem questões culturais, ou vocês sentem mais à vontade para falar com a gente. Mas o departamento de acolhimento, que é o Facial Care, faz essas sessões temáticas, são 5 dias, começa na segunda-feira, vai falar do More Care, vai falar sobre o Facial Online, vai falar sobre chegada em geral, participem também, vocês já vão vendo como é que é a dinâmica, né, da vida lá, né, da equipe do Canadá. Então, oportunidade de tirar dúvida também sobre o Moqueira Online. E a gente está compartilhando essas informações também no WhatsApp, tá? Com vocês. Tudo que datas importantes a gente está compartilhando. Quem não tiver no grupo de WhatsApp que está aqui, fala com a gente que a gente manda o link também, tá? Então, essas sessões temáticas gratuitas online. Quem está no Canadá, não, mas eu já estou. Participe também, porque tem temas que não é só de chegada, né? Vamos lá. Então, a gente falou ali, né? O dia 2 a gente vai fazer uma International Welcome Session, que é o departamento internacional fazendo um momento para dar orientações gerais para todos os estudantes internacionais. Vai ser no ginásio, tá? Nesse Student Center. E todos vocês são muito bem-vindos. Quem já estiver no Canadá, se organizem para estar lá. Vai ser de 11 a 1 hora da tarde. Eu vou estar lá para receber vocês também, então quero ver, né, vocês pessoalmente. Vai ser um prazer. Estou também super ansiosa, que nem vocês. Tenho ido todo ano. Daniel vai sempre em janeiro, tem ido também. Então, mas para a gente também é um motivo assim muito, né, animador de estar no Canadá e de conhecer vocês pessoalmente, poder, né, saber que tudo foi feito, né, da melhor forma possível. Então, esse é uma data super importante para vocês estarem lá no dia 2. Aí, outra data importante ali é que a partir do dia 28 de julho, quem preencheu o International Student Form, né, vai ter ali gradativamente sua grade de horários disponível no Web Advisor. No dia 2 também vocês vão ter a orientação específica do programa, tá? Vocês vão receber isso tudo por e-mail. Gente, essa parte do e-mail é super importante vocês sempre olharem o spam, tá? Porque muitas vezes o e-mail vai para lá para o spam, também não entendo por quê, né? Então, olhem sempre o spam. A gente também tem um link onde vocês vão conseguir ver futuramente onde que vai ser essa sala e o horário de cada programa. E tem muita coisa que eu e Daniel a gente não fica sabendo, né? Porque é de competência do coordenador do programa. Ah, mas esse material, então como é que é essa aula específica? Então, o momento de tirar dúvida específica do seu programa é ali. Então, não faltem essa aula, porque o primeiro dia de aula mesmo começa assim, vida que segue, dia 3 de setembro. Aí são as aulas mesmo já. Então, o dia 2 é um dia super importante. Vocês estão vendo aí, ó, a orientação específica do programa International Welcome Session e a nossa orientação em português, só para os brasileiros. Então, esse vai ser um momento muito bom. Então, a gente tem visto que toda vez que a gente faz essa orientação, o grupo fica unido, vocês se conhecem, é o momento da gente celebrar a chegada de vocês, tirar dúvidas que, né, podem ainda existir. Então, a gente vai compartilhar no grupo do WhatsApp e também por e-mail
onde que vai ser a sala, o horário certinho, tá? Mas já dei um save the date aí, que esse dia 2 vai ser super importante para vocês, tá? E outra coisa que muitos de vocês já sabem, que é esse assessment do REIT, que nada mais é que é uma disciplina para aprimorar, para melhorar ainda mais o inglês de vocês, tanto escrito como oral, mas só para alguns programas que esse REIT Assessment, esse REIT, essa matéria de REIT é indicada. Então, de que forma vocês podem checar? Tem um site do próprio rate, que vocês podem ver se o programa de vocês está nessa lista. Se o programa estiver nessa lista, vocês vão ter a opção de cursar essa matéria ou não cursar. E qual é a forma de não cursar, se vocês quiserem? É fazendo esse assessment. Então, a janela para fazer o assessment é de 9 de junho, já começou, até 15 de agosto. Tá? Então, se vocês fizerem, tirarem uma pontuação que eles consideram como um nível bom, vocês não vão precisar fazer o REIT. Se vocês não tirarem esse nível bom, ou se simplesmente vocês não fizerem, essa matéria já vai automático para a grade de horário de vocês, tá? Tem gente que acha assim, ah, eu já entreguei o IELTS, já entreguei o meu teste de proficiência, eu tenho meu inglês ok, mas eu sinto que ainda prefiro. Então, nem faz o assessment, que aí vocês já vão estudar essa matéria. Mas isso significa mais tempo de aula, né? Pode ter uma aulinha ali do REIT que seja online, mas pode ter presencial. Então, saber que, né, estudar mais o REIT, que significa uma carga horária, né, de aula. Aqui a gente compartilha também, porque vocês já pagaram esse primeiro semestre, né? Já está tudo pago, certinho e tal. Mas o pagamento é feito semestralmente. E o level 2 de vocês começa em janeiro, para todos vocês. E a gente tem um deadline sempre, normalmente assim, uns 2 mesezinhos antes de começar aquele nível. Então, de novembro, dia 17, é o deadline para realizar o pagamento do segundo level. E o Fenchel sempre manda as invoices um mês antes, tá? Uma média. Um mês antes já começa a mandar as invoices, só para vocês não se embolarem aí. A gente não tem esse conhecimento, mas também tem no nosso site as informações. Qualquer dúvida, estamos aqui. Bom, aqui é um resuminho sobre essas séries, né, que eu comentei. Então, olha, More Care, como fazer amizades, né? Socializar no Canadá, o networking é super importante. Então, não só o networking já pensando no trabalho, mas o networking social também, que vai fazer bem para o mental de vocês, né? Tem o Facial Friends, que é uma iniciativa do Departamento Internacional. Tem o serviço de acessibilidade para quem tem alguma dificuldade, alguma deficiência. Então, a gente tem o Accessibility Counseling Support, que é, né, apoio também a saúde mental, então saber o que está disponível. Ah, não estou me interessada em nada disso agora. Assiste, só para saber o que tem. Dicas sobre housing, né, de aluguel de apartamento, serviço de apoio. Ah, eu vou fazer um contrato, como é que é? Então, ah, não, mas eu já arrumei, já tenho onde ficar. Assiste também, né? Nunca sabe depois como é que vai ser. E o Fenchon Online, que esse também, eu acho que é mandatório para todo mundo. Todos esses são mandatórios, tá? Mandatórios, é lógico que cada um tem o seu dia a dia. Esse vai ser nesse horário de 9h30, todas essas, de 9h30 da manhã às 10h30, uma horinha só, né? Lá no horário de London. Só que fica gravado depois para quem realmente não conseguir assistir na hora, fica no YouTube, tá? Mas não fica assim, no dia seguinte. Vai levar alguns dias até eles subirem, fazerem um upload dessa gravação, tá bom? Bom, e aqui, gente, é dica de ouro que realmente abre portas no Canadá e faz bem para todo mundo. É aumentar o networking e fazer amizades, tá? Vocês estão começando uma vida nova, vocês escolheram o Fenchel, que é uma instituição de grande porte, e isso vai proporcionar a vocês vários serviços. Um deles é vocês fazerem esse network. Então, tem a FSU, que é o Fenchel Student Union, que é a União dos Estudantes. Tem várias atividades de clubes, de passeios. Então, interajam com o Student Union. Tem lá presencialmente como vocês irem lá, mas também tem o site, tá? Tudo no site também para quem não quiser ficar se deslocando o tempo todo. Tem dentro da sala de aula os amigos, o Fenchel tem essa diversidade dentro do campus. Pode acontecer de vocês, mas eu não tenho nenhuma afinidade com o estudante da China ou estudante da Índia e tal. Aos poucos vocês vão entendendo como é que funciona. Pense que a sala de aula é um laboratório até para o seu ambiente de trabalho. Então, nesse início, se vocês se sentirem confortáveis com o latino, porque é natural a gente pensar isso,
mas tentem ir destravando isso e entender como é que é a cultura do outro, porque isso vai ser importante para o mercado de trabalho também de vocês. Tá? Quem está na residência ou em algum tipo de residência estudantil, que não seja no Fence, eu também faz amizade por lá. Não, eu tenho alguma criança religiosa, eu vou a algum mosteiro, um church, uma igreja, um templo, faz amizade por lá. No trabalho, nos bares, o canadense é acolhedor, você tem que falar com ele, chamar, né? Ou não sei o que, eles falam thank you para tudo, né? Isso a gente já sabe. Então, a palavra de ordem ou a frase de ordem, façam amizades, tanto para a saúde mental como para possíveis indicações de trabalho depois que o networking no Canadá funciona. E o departamento internacional, que né, eu e Daniel, a gente se reporta ao departamento internacional, a gente fica no Brasil dando esse suporte para essa ponte de vocês até lá. É um departamento que está lá, físico, né? No bloco no main campus, tá? É a casa de vocês, é onde vocês, né, podem tirar as dúvidas e tal. Então, tem toda uma equipe para dar suporte. Além, nessa parte de apoio, né, de chegada, tem informações sobre visto. Ah, eu passei na imigração, tive aqui um erro, não sei. Ou o meu visto vai expirar, ou qualquer coisa, marquem um horário sobre visto com um IRCC regulator, RCIC, né, que chama, que são pessoas habilitadas pela imigração para falar sobre visto. E uma série de outras dúvidas que vocês vão estar lá no dia a dia, se pode ir surgindo. Ah, conversei com meu professor, não resolveu aqui e tal. Saibam que tem o departamento internacional para dar apoio a vocês. E sejam muito bem-vindos ao Canadá, ao Facial College. Já estou, né, considerando que estão todos lá. Obviamente, tem uns ou outro que ainda precisa preencher o form, mas aqui é um número de contato, né, de horário de funcionamento. Normalmente, o horário de funcionamento no campus, para coisas de serviço, assim, é até 4:30 da tarde, tá? O working hours. É de 8, né? Ou é 8:30, alguma coisa assim. É de 8 às 4:30. Mas o campus fica aberto 24 horas para vocês circularem. Ah, eu quero ir para a academia, ou então eu quero ir para a biblioteca. Não, a academia eu acho que não fica 24 horas, mas tipo, a biblioteca fica aberta. Então, esses são os contatos para vocês salvarem. Tá? E lógico, a gente continua aqui dando apoio de vocês, mas tem situações específicas que a gente vai direcionar. Não, isso você resolve aqui, isso resolve ali. A gente está aqui para apoiar vocês. E a nossa rede social que né, a gente tem essa rede oficial do Fenchel, gente, é aprovada pelo Fenchel Digital em português. Olha a relevância que a gente tem para o Fenchel College, né, os brasileiros. Então, o que que a gente pede? Sigam a gente, né, quem já não está seguindo, marquem quando a gente estiver fazendo, quando vocês estiverem fazendo alguma atividade, eu e Daniel e a Letícia também, fica nos bastidores, mas a gente trabalha o dia a dia aqui, né, em função de vocês, para ver a felicidade de vocês. Então, quando a gente vê vocês engajados com alguma coisa ou outra e marca a gente fica super feliz. Além de ajudar outras pessoas que um dia estiveram no lugar de vocês, né? Então, acho que a união faz a força. Se vocês puderem também dar esse apoio para a gente, vai ser ótimo. A gente tem outras redes sociais, que é o LinkedIn, tá? Quem não tem LinkedIn já vai mexer no LinkedIn, já segue o Fenchel por lá. Tem o Instagram, Facebook e YouTube, que tem muito conteúdo legal também por lá. Espero que. Ah, tá. E aqui, gente, só para lembrar, esse moletomzinho, tá? É uma graça. Eu tenho umzinho meu aqui que já está ficando velhinho, mas quem conseguir, né? A gente tem ali uma cota de 3 estudantes para conceder esse moletom e eu vou entregar pessoalmente. Possivelmente nesse dia do Welcome Orientation em português, tá? Então, a Letícia vai recebendo esses formulários, essas respostas, vai avaliar a pontuação de vocês e a hora que vocês mandam, e eu vou fazer essa entrega pessoalmente para vocês nessa primeira semana. Tá? Não esqueçam de responder. E vamos lá, as perguntas.